Perfeito. Então, bem, a gente está falando de justiça eleitoral, né? A partir do momento que a gente fala de justiça eleitoral, nós estamos dentro de algumas funções que distinguem essa justiça da justiça, vamos dizer assim, aspas, comum, né? É, a nossa justiça eleitoral, ela tem um papel, sobretudo numa função que a gente pode dizer que é uma função administrativa, muito grande, por quê? Porque além de ser uma competência judiciária, ela vai desempenhar um papel de extrema relevância para a nossa sociedade. Por quê? Porque a nossa justiça eleitoral, ela vai preparar, organizar e administrar todo o processo eleitoral, tá? Então, nós temos uma função preliminar, que é uma função administrativa, dentro desse exercício de se fazer essas eleições, né? Além de tudo, tem expedição de título eleitoral, nas inscrições dos eleitores, transferência de domicílio eleitoral, fixação de locais ali de funcionamento das nossas chamadas zonas eleitorais, locais de votação, nomeação das pessoas para compor aquilo que a gente chama de junta eleitoral, a gente vai entender o que é junta eleitoral, e mesa receptora, tá? Então, nós temos um papel, uma função muito interessante na nossa justiça eleitoral, que é uma função administrativa, tá? A nossa outra função é a nossa função jurisdicional. Vocês bem sabem que a função jurisdicional é aquela ideia de dar uma resposta jurídica, sobretudo para os casos que batem na justiça eleitoral. São casos específicos, casos que merecem uma atenção específica também, são condições da ação que não são condições da ação que se confundem com o nosso direito civil, o nosso direito penal, nada disso. Por quê? Porque para a gente constituir um processo perante a nossa justiça eleitoral, nós precisamos ter, primeiro, interesse e, segundo, legitimidade, como no processo civil, como no processo criminal também, mas nós temos pressupostos processuais também específicos, né? Jurisdição, a citação válida, a capacidade postulatória específica, capacidade processual, a competência do juiz. Então, assim, nós temos pontos bem específicos que são pontos que acabam envolvendo a nossa justiça eleitoral, sobretudo aqui na nossa função jurisdicional. E aí eu falei para vocês já do TSE, a gente vai falar do TRE e dos juízes eleitorais, para daí a gente avançar na matéria, tá? Função normativa, eu comentei com vocês das resoluções, né? Então, as nossas resoluções são aqueles atos expedidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Que ostentam, sim, força de lei. Essa força de lei, claro, não quer dizer que é o mesmo que a lei. A lei, vocês sabem que passa por um processo legislativo específico perante o Congresso Nacional, mas aqui nós temos uma resolução que tem força, sim, de lei, porque são forças principalmente que regulam, que colocam, assim, expõem sobre regramentos específicos das eleições, tá? Então, vai ter, sim, eficácia essas resoluções, então existe, sim, uma força normativa em relação à nossa justiça eleitoral, que trabalha aqui dentro das ideias de resolução, de resoluções, melhor dizendo, que foi algo que a gente já explicou. E, além disso, eu coloquei um papel muito interessante, uma função muito interessante da justiça eleitoral, que é aquela, e aqui é bem peculiar, né, que é aquela função consultiva, né, aquela submissão de uma consulta perante um conceito, né, algo que é genérico, que submete ali ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Tribunal Regional Eleitoral, que detém ali atribuições para responder essas consultas. Então, você pega, vamos dizer assim, vocês pegam coisas, uma matéria eleitoral genérica, e essas consultas são feitas ali perante esses tribunais, tá? É nítido que a gente não pode ter uma especificidade nessa matéria, eu já coloquei para vocês em relação a isso, bem como eu trabalhei os exemplos, né? Então, a gente, avançando na nossa aula e na nossa matéria, eu quis fazer esse resgate aí, porque, querendo ou não, na semana passada a gente teve uma participação muito importante ali, no dia 8 de março, né, e aí a gente não teve aula, mas então a gente fez esse primeiro resgate, eu falei já um pouco também, um pouco não, a gente já finalizou o Tribunal Superior Eleitoral. E agora a gente vai falar um pouquinho do TRE, né? O TRE, os TREs, melhor dizendo, aqui tem que ser no plural, né? Eles representam nada mais, nada menos do que aquilo que a gente pode denominar de segunda instância eleitoral. Então, é nítido que ele representa ali aquele duplo grau de jurisdição, mas muito além disso, ele ainda detém competência originária para determinadas matérias
que chegam lá no TRE, tá? Então, o TRE, via de regra, é um tribunal. Esse tribunal, ele está, sim, situado na capital de cada estado da federação e no Distrito Federal, e a sua jurisdição vai estender a todo o território daquele estado que ele está localizado. Então, o nosso TRE, vocês bem sabem, ele fica em Curitiba, e ele tem ali uma competência de jurisdição para todo o território do estado do Paraná. E assim sucessivamente. Florianópolis, TRE de Santa Catarina, e assim sucessivamente, tá? Vamos lá enfrentar o primeiro ponto legislativo que a gente tem sobre os tribunais regionais eleitorais, que está lá no nosso artigo 120, parágrafo 1º da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, que fala para nós que o nosso Tribunal Regional Eleitoral, os tribunais, serão compostos ali por 7 membros escolhidos da seguinte forma. Inciso 1º, mediante eleição pelo voto secreto de 2 juízes dentre os embargadores do Tribunal de Justiça. Então, o TJ coloca 2 juízes dentre juízes de direitos escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Então, 2 desembargadores, 2 juízes, tá? Inciso 2º, de um juiz do Tribunal Regional Federal, ou o nosso TRF, né, o nosso TRF aqui da 4ª região, com sede na capital do estado ou no Distrito Federal, ou não havendo juiz federal escolhido em qualquer caso pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Então, TRF4, vocês bem sabem que ele fica situado em Porto Alegre. Então, aqui nós temos a competência do desembargador do juiz federal aqui para o nosso estado, beleza? E, além disso, nós temos, por nomeação pelo presidente da República, 2 juízes, dentre 3 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente pode aqui interpretar desse artigo 120, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal é o seguinte ponto. Os 2 embargadores e os juízes estaduais, eles são escolhidos pelo Tribunal de Justiça, né? Enquanto os embargadores e juízes federais são escolhidos, sim, pelo TRF. Então, cada um ali, vamos dizer assim, tem a sua competência para escolher aqueles juízes que estarão, ou desembargadores que estarão ascendendo ao Tribunal Regional Eleitoral, mas, necessariamente, esses juízes e esses embargadores, eles precisam estar vinculados a este tribunal, beleza? E essa escolha é feita, claro, como está exposto no próprio inciso 1º do artigo 120, parágrafo 1º da Constituição, pelo voto secreto, tá? Referente aos juízes que ascendem em relação da classe dos advogados, essa matéria ela é regulada por uma resolução do TSE, tá? Então, novamente, esse caráter normativo que regula aqui os pontos específicos eleitorais, nós temos a resolução número 23.517 de 2017, que traz para nós aqui, num primeiro momento, uma aparente contradição entre essa resolução e o nosso inciso 3º, parágrafo 1º, desse artigo 120 da Constituição. Por quê? Porque dentro da resolução, nós temos, melhor dizendo, dentro da Constituição, nós temos aqui, por nomeação pelo presidente da República, de 2 juízes entre 6 advogados, perfeito? E aí, quando nós pegamos essa resolução 23.517, ela vai colocar dentro do seu artigo 1º que, na verdade, quem será escolhido será, na verdade, um juiz. Então, um juiz dentro de uma lista tríplice. Então, é evidente que essa antinomia, ela é, assim, vamos colocar, ela é bem aparente. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma lista tríplice para escolher um, o comando constitucional é uma lista sextupla para escolher 2, né? Para escolherem 2. Então, é nítido que essa antinomia, ela é afastada de pleno. Por quê? Porque nós temos aqui uma questão que ficou assim, aparentemente contraditória, mas a Constituição fala de 6 para escolher 2, e a resolução 23.517 do STF fala de escolher um a partir de 3, né? Então, é uma antinomia somente aparente, ela acaba não se aplicando, tá? Essa lista, vamos colocar assim, né? Ela é organizada pelos tribunais de justiça, tá? Mas essa lista, ela é encaminhada também ao Tribunal Superior Eleitoral, pela presidência ali dos respectivos tribunais regionais eleitorais, tá? Então, essa lista, ela é indicada para o TSE, e só após essa aprovação pelo Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, pelo TSE, a presidência do TSE vai encaminhar um ofício ao Poder Executivo, e aí o presidente da República fará a escolha
dos nomes para compor ali esse órgão colegiado, que são os nossos tribunais regionais, tá? Então, lista feita, submete ao TSE, TSE aprova, manda para o presidente, e o presidente ali vai colocar, vai escolher, vamos dizer assim, dentro dessas 6 possibilidades, as pessoas indicadas, tá? Beleza? A Constituição, ela coloca ali, vamos dizer assim, requisitos, né, para indicação desses advogados, desses 2 juízes da classe dos advogados. Quais são esses requisitos que o Comando Constitucional estabelece para nós? Vamos lá. Primeiro, é nítido, ser advogado, né, porque ele precisa estar no exercício da advocacia, então não pode ter OAB suspensa, não pode ter OAB cancelada, nada disso, precisa exercer ali o mundo da advocacia, tá? Precisa também ter aquele ponto subjetivo, que é o nosso notável saber jurídico, né? E ostentar idoneidade moral. Esses são os 3 requisitos postos na nossa Constituição Federal. Mas essa resolução 23.517 de 2017, ela vai acrescentar mais um requisito, qual seja possuir 10 anos consecutivos ou não de prática profissional, tá? Então, aqui nós colocamos 10 anos de prática, só que esses 10 anos, vamos dizer assim, eles são dispensáveis de serem consecutivos. Então, vamos colocar, a pessoa ficou 5 anos, se afastou da advocacia e depois mais 5 anos. É o suficiente, segundo esse artigo 5º da nossa resolução do TSE, beleza? E também não poderá ser indicado para compor essa lista tríplice, ou seja, novamente, a resolução do TSE coloca a lista tríplice, a nossa Constituição fala de lista sextupla, mas é nítido que aqui nós temos a resolução do TSE prevalecendo, porque não existe antinomia, e em razão da especificidade vem o TSE, e aí sim a gente vai cumprir as nossas normas, e essa resolução, ela estabelece também questões que não podem aparecer para esses advogados que estão sendo submetidos para representar as classes da advocacia, tá? Primeiro ponto é que ele não pode ser magistrado aposentado ou membro do Ministério Público. Segundo ponto, ele não pode ser filiado a partido político. Perfeito? Terceiro requisito, né, que já exerceu, né, cargo público, de que ele possa ser exonerado, né, e quem for diretor, vamos colocar assim, proprietário ou sócio de uma empresa que é beneficiada com subvenção, privilégio, isenção fiscal ou favor em virtude de contrato com a administração pública, então não pode ter uma empresa vinculada à administração pública e também não pode exercer mandato de caráter político, tá? Então nós temos uma série de requisitos que impedem a tentativa de ascensão de um advogado em decorrência dessas matérias que, vamos colocar assim, que pode, num primeiro momento, aparentar um conflito de interesse, tá? Então, não pode, dentro desses requisitos, tentar, vamos colocar assim, acessar essa lista tríplice, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui. Então, essa resolução, contradição. Aqui eu coloquei também, ó, segundo a Constituição, os requisitos para indicação advogada, aqui tem tudo, ó. Aqui, ó, também não pode ser compor, eu não tinha passado o slide, né, aqui, resolução do TSE, então esses últimos parágrafos, eles não foram revogados pela lei 7.191 de 84, conforme entendeu o STF no recurso de mandado de segurança, 23.123, né, então tudo aqui está sendo fundamentado, tanto perante essa resolução do TSE 23.517 e também pela nossa jurisprudência, tá? Além disso, a gente vai aplicar tudo que se refere a nepotismo no âmbito do Poder Judiciário, beleza? Então, o advogado indicado, ele tem que consignar eventual parentesco com os membros do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Eleitoral, tá? Então, aqui existe uma vedação de que essa lista seja integrada por quem possua relação de parentesco com membros do respectivo Tribunal de Justiça. Então, aqui nós temos também uma vedação, que é a vedação, acho que essa vedação já é meio lógica, né? Mas é importante eu destacar para vocês que é a vedação em relação ao nepotismo, tá? Então, nepotismo também aparece como uma vedação, tá? Então, não podem fazer parte do mesmo Tribunal Regional pessoas que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, vocês bem sabem disso daí, porque a gente estudou direito de família junto, né? Que ainda pode ter afinidade até o 4º grau, né? Então, excluindo nesse caso quem não tiver sido escolhido por último. Então, até o 4º grau
você não pode ter nenhum tipo de parentesco, seja esse parentesco biológico, seja esse parentesco vinculado em relação a afins, né? Em relação à afinidade, beleza? O presidente e o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, eles são escolhidos entre os embargadores estaduais e, em geral, uma regra geral, né, os regimentos internos, eles atribuem a corregedoria eleitoral ao vice-presidente, que termina ali por acumular tanto a função de vice-presidente como de corregedor eleitoral, tá? E o mesmo que se diz quanto aos membros do Tribunal Superior Eleitoral vale para os integrantes dos TREs, tá? Então, é muito interessante isso, porque aqui, na verdade, nós temos a seguinte questão, né? Eles serão denominados juízes, tá? Eles, não igual, porque turma recursal, mas tá. Turma recursal nós chamamos de juízes, né? Não chamamos de desembargadores. Aqui também nós chamamos de juízes, mas é muito comum, tá? Até fica a recomendação para quem foi advogado, para quem foi militar, enfim, para quem foi procurador eleitoral, colocar aqui desembargadores eleitorais, tá? Porque essa terminologia, desembargador, por mais que não apareça na literatura, aparece dentro das resoluções, né? Ou das organizações próprias de cada tribunal regional eleitoral. Então, é legal chamar de desembargador. Então, apesar de que a nomenclatura correta seja juiz, vocês sabem como que o ECO funciona nessas partes, né? Mesmo as questões do TSE aplicam-se aqui, então todos gozam de garantias no exercício dessas funções, né, mas não vão usufruir da vitaliciedade, vocês bem sabem, eu já coloquei isso para vocês. E outra coisa, 2 anos, né, vamos colocar um prazo para que se cumpra, que é o prazo de 2 anos, e esse prazo de 2 anos pode sim ser duplicado, né, ou seja, 4 anos, 2 biênios consecutivos, dentro daquela mesma regra que eu já coloquei para vocês, tá? Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui. Bem, vamos colocar aqui dentro do que seria a competência do Tribunal Regional Eleitoral, que está previsto no artigo 21 da Constituição da República Federativa do Brasil, e o nosso Código Eleitoral ele vai estabelecer a competência do Tribunal Regional Eleitoral dentro dos seguintes termos que estão lá previstos no artigo 29 do nosso Código Eleitoral, tá? O que ele diz para nós? Compete aos tribunais regionais, 1. Processar e julgar originariamente o registro e o cancelamento do registro dos diretórios estaduais e municipais de partidos políticos, bem como de candidatos a governador, vice-governadores e membros do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. B. Os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo Estado, ou seja, conflitos de competência. C. A suspeição ou impedimentos aos seus membros, ao procurador regional e aos funcionários de sua secretaria, assim como aos juízes e escrivães eleitorais. E D. Os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais e o habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral contra ato de autoridade que respondem perante o Tribunal de Justiça por crime de responsabilidade e em grau de recursos, os denegados ou concedidos pelos juízes eleitorais. Ou ainda, habeas corpus, quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sua impetração, sobre a impetração, né? F. As reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos quanto à sua contabilidade e à apuração da origem de seus recursos. G. Os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos pelos tribunais regionais, eleitorais, em 30 dias da sua conclusão para o julgamento, formulados por partido, candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada, sem prejuízo das sanções decorrentes do excesso de prazo. 2, julgar os recursos interpostos inciso 2º, né, dos atos e das decisões proferidas pelos juízes e juntas eleitorais. B, das decisões dos juízes eleitorais que concederem ou denegarem habeas corpus ou mandato de segurança. Beleza? Então, nós temos também outra questão referente à competência, que está disposto dentro do parágrafo único
do artigo 29, tá? Que as decisões dos tribunais regionais são recorríveis, é claro, salvo nos casos do artigo 276, tá? E esse dispositivo em específico, que é esse parágrafo único, foi sim recepcionado pela Constituição, lembrando que o nosso Código Eleitoral ele é anterior à nossa Constituição, e ele foi recepcionado pelo parágrafo único do parágrafo 4º, desculpa, do artigo 121 da nossa Constituição, tá? E além disso, dentro do nosso artigo 30 do Código Eleitoral, nós temos também as questões das competências, funções administrativas, etc. Tá? Então, aqui eu não vou ficar passando em relação a isso, porque aqui tem mais aquela função administrativa. E o parágrafo 4º do artigo 121 da Constituição vai dispor que das decisões dos tribunais regionais somente caberá o recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, para o terceiro grau, entre aspas, de jurisdição, quando forem quando forem proferidas contra a disposição expressa desta Constituição ou de lei, ou ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais, inciso terceiro, versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas das eleições federais ou estaduais, inciso quarto, anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos, federais ou estaduais, e inciso 5º, denegarem habeas corpus, mandato de segurança, habeas data ou mandato de injunção, tá? Então, nós temos todas as competências do Tribunal Regional Eleitoral, perfeito? Agora, falando um pouquinho dos nossos juízes eleitorais, né? Então, nós falamos Brasília, falamos Curitiba, e agora chegamos aqui dentro da nossa cidade ou da nossa comarca, melhor dizendo, tá? Se no TRE os nossos juízes, eles atuam na segunda instância da Justiça Eleitoral, é nítido que aqui os juízes eleitorais atuarão na primeira instância, tá? Parágrafo 1º do artigo 121 da nossa Constituição, que é esse artigo que a gente está batendo bastante em relação à nossa aula de hoje, ele é bem expresso quando ele se refere que os juízes eleitorais, eles devem, tá? Eles não é questão de poder, né? É questão de dever, eles devem ser juízes de direito, tá? Então, os juízes eleitorais devem ser juízes de direito, e além disso, muito além da própria Constituição Federal, nós também temos, dentro do artigo 11 da nossa LOMA, né, da nossa Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é a Lei Complementar 35 de 79, a consignação também de que os juízes eleitorais serão sim exercidos por juízes, tá? Juízes togados, juízes de carreira, que gozam sim de prerrogativas constitucionais, daqui no caso de vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios, né? Então, nós temos aqui essa ideia, que são aquelas ideias que vocês estudaram lá em processo civil 1, né? Que aqui também são aplicados para os juízes eleitorais, tranquilo? Então, todas as garantias, todas as prerrogativas constitucionais de função serão aplicados também para os juízes eleitorais, beleza? Pode ser juiz substituto? Pode, tá? Então, por mais que o juiz substituto não necessariamente tenha aquela ideia de vitalicidade, né, propriamente dita, mas juízes substitutos, de direitos substitutos, podem ser, sim, os juízes eleitorais designados para esse ofício eleitoral, beleza? É comum, tá? É mais comum do que a gente pensa, tá? Então, bem, nós estamos diante, então, dos nossos juízes eleitorais, tá? E os nossos juízes de direito que exercem essas funções eleitorais, eles são designados pelo nosso Tribunal Regional Eleitoral, tá? Novamente, nós estamos diante das competências estaduais. E diante das competências estaduais, quem ali vai nomear, vamos dizer assim, quem vai designar esses juízes eleitorais é, na verdade, o nosso Tribunal Regional Eleitoral, tá? Vamos lá.
Vamos imaginar que em determinada comarca, por exemplo, Sertanópolis nós só temos uma juíza de direito, né? Então, em comarcas que nós temos ali somente um juiz ou uma juíza de direito, evidentemente, esse juiz ou essa juíza, eles exercerão essa função eleitoral também, tá? Existindo mais de um juiz de direito, o tribunal, ele deve, né, designar aquele juiz ou aquela juíza que vai exercer essa função jurisdicional naquela zona eleitoral, tá? Tranquilo, Alisson, só deixa aí que fica consignado aqui, que daí depois eu lanço a presença, fica tranquilo, tá? Então, existindo somente um juiz ou uma juíza dentro da comarca, é nítido que vai acumular a função eleitoral. Ah, tem mais de um, tem mais de uma. Aí, o Tribunal Regional, ele deve designar aquele que vai exercer essa jurisdição dentro da zona eleitoral, como já estudou zona eleitoral também, tá? Dentro desses casos, né, que são casos um pouco mais específicos, o juiz eleitoral ele vai ser designado e ele deve cumprir ali 2 anos dentro de um sistema instituído, que é um sistema de rodízio. Tá? Então, vamos imaginar, são um juiz e uma juíza. Então, cada 2 anos eles revezam entre si para exercer essa função de juiz eleitoral. Tá? E os juízes dos tribunais, ou também o juiz eleitoral, ele vai ter alguns benefícios, algumas garantias, mas ele não é vitalício dentro da função como juiz eleitoral. Ele é vitalício como juiz de direito, perfeito? Mas como juiz eleitoral, não, porque nós temos essa ideia de biênio, né? Então, é nítido que também o sistema de rodízio, que é um ponto interessante, às vezes é conflituoso, porque, vamos imaginar, se essa pessoa, esse juiz, essa juíza, for um juiz ou juíza de uma comarca do interior, é nítido que os trabalhos serão acumulados dentro das eleições para prefeito e para vereador, perfeito? Então não faz sentido instituir um sistema de rodízio, por quê? Porque sempre iria bater o mesmo dentro dessa regra, e é uma regra que, querendo ou não, dá muito mais trabalho dentro das eleições municipais do que as eleições estaduais / federais, né? Dentro, novamente, de comarcas que não são comarcas da capital ou não são grandes comarcas. Então, é nítido que esses juízes, eles se organizam entre si de uma forma muito mais organizada que não somente o sistema de rodízio simples, tá? Vamos lá. O nosso artigo 34 do Código Eleitoral, né, ele vai falar para nós que o juiz eleitoral tem que despachar todos os dias dentro da sua zona eleitoral, tá? Essa vai ser uma exigência que está em sintonia com a nossa Constituição Federal, sobretudo no inciso 7º do artigo 93, tá? Que vai impor ao juiz titular residir na sua respectiva comarca, tá? É nítido que nós estamos em teletrabalho, sobretudo o Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão de prazo, Tribunal de Justiça estadual, né? Mas que determinou ali a suspensão de prazos dentro dessa semana. Nós temos um avanço severo, graças a Deus, em relação às atividades telepresenciais, como uma forma de garantir a jurisdição, garantir o acesso à justiça, mas é nítido que o juiz eleitoral ele tem que residir na sua comarca, tá? Ele não pode residir ali, salvo com uma autorização do Tribunal de Justiça, né? Aqui em Biporã, por exemplo, nós não temos, infelizmente, nenhum juiz que reside em Biporã, todos residem na cidade de Londrina. Então, aqui nós temos uma questão um pouco específica, talvez tenha sido um péssimo exemplo, porque aqui nós somos comarca de Londrina, né? Nós somos foro regional. Mas vamos colocar Sertanópolis, que é comarca. A juíza pode morar em Londrina? Pode, mas precisa de uma autorização do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral, também aqui, quando nós estaremos diante do âmbito eleitoral, para que esta pessoa despache fora da sua comarca, mas é nítido que ela vai exercer o seu trabalho dentro da competência do foro judicial, tá? Além disso, nós temos os famosos deveres, né, em relação à lei orgânica da magistratura, que é a nossa LOMA, que está lá previsto no nosso inciso 5º do artigo 35 da nossa lei complementar 35 de 79, beleza? E quais são esses deveres, tá? 1. Cumprir e fazer cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofício. 2. Não exercer, melhor dizendo, né, injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar. Então aqui, na verdade, nós temos todas aqueles deveres que são comuns tanto ao juiz de direito
comum, novamente entre aspas, para os nossos juízes eleitorais, tá? E a nossa competência em relação aos juízes eleitorais está prevista no nosso artigo 35 do Código Eleitoral, tá? Então, aqui nós temos várias questões, né? Vamos passar aqui, eu acho importante a gente ler essa parte, porque aqui é a competência, então faz sentido, depois vocês revisitem aí esse artigo 35, mas o que ele fala para nós? Ó, compete aos juízes, inciso 1º, cumprir e fazer cumprir as decisões e determinações do Tribunal Superior e do Regional. 2, processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior, conforme já anotado, né, o TSE ele não detém uma competência originária criminal que ele já deteve há algum tempo, tá? E dos tribunais regionais, inciso 3º, decidir habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral, desde que a competência não esteja atribuída privativamente à instância superior, tá? Inciso 4º, fazer as diligências que julgar necessárias à hora e presteza do serviço eleitoral. Inciso 5º, tomar conhecimento das reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo-as a termo e determinando as providências que cada caso exigir. Inciso 6º, indicar para aprovação do Tribunal Regional a serventia de justiça que deve ter o anexo da escrivania eleitoral. O 7º foi revogado. 8º, dirigir os processos eleitorais e determinar a inscrição e a exclusão de eleitores. 9º, expedir títulos eleitorais e conceder transferência de eleitor. 10, dividir a zona em seções eleitorais. Então, vamos colocar assim, via de regra, tá? Não, grandes cidades são subdivididas as zonas também, mas uma cidade representa uma zona e seções eleitorais representam os colégios eleitorais, os colégios que vocês vão lá e votam, tá? 11, mandar organizar em ordem alfabética a relação dos eleitores de cada seção para a remessa à mesa receptora, juntamente com as pastas das folhas coletivas de votação, né? Então, aqui é muito interessante, porque dentro do artigo 35 nós temos competências jurisdicionais, competências também de administração. Então, aqui, depois vocês finalizam aqui a leitura desse inciso, desse artigo 35, mas aqui nós temos todas essas questões de organização das eleições e também das competências jurisdicionais referentes aos nossos juízes eleitorais, tá? Então, eu sei que é muito cansativo ficar lendo dispositivo, mas depois dê uma olhada nesse artigo 35, tá? Eu quis falar principalmente as funções jurisdicionais, judiciais, mas também, né, as questões de competência que estão lá dentro desse artigo 35 do Código Eleitoral, beleza? Falar um pouquinho agora, então, das juntas eleitorais. Bem, junta eleitoral é uma necessidade que a Constituição também impõe para nós, ele prevê, a nossa Constituição, a criação, né, estabelecimento dessas juntas eleitorais, e essas juntas eleitorais, elas serão formadas, né, pelo juiz, que a gente acabou de passar, o nosso juiz eleitoral, e elas serão compostas, né, de 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade, que serão nomeados pelo presidente do TRE após aprovação pela Corte Regional, tá? Então, nós temos as nossas chamadas juntas eleitorais, que elas poderão sim serem constituídas, ser formadas por 3 ou 5 membros. Juiz, mais 2 cidadãos que possuem essa idoneidade, notória idoneidade, ou até mesmo podendo chegar a 4, tá? Essa junta, ela sempre será presidida pelo juiz eleitoral, tá? Pelo magistrado, esse último que a gente acabou de passar. A existência dessas juntas eleitorais é uma existência provisória, tá? Por quê? Porque ela já é constituída apenas para esse processo eleitoral e ela será extinta após o término dos trabalhos ali de apuração de votos, tá? Exceto aqui nas eleições municipais, porque vai permanecer até a diplomação dos eleitos. A gente vai estudar diplomação, fiquem tranquilos, tá? Mas o que vocês precisam entender é que dentro dessa organização eleitoral nós temos as juntas eleitorais, e essas juntas eleitorais são
provisórias e elas são extintas logo após ali os trabalhos de apuração de votos ou quando nós estivermos diante das eleições municipais após a diplomação dos eleitos, tá? Para que serve essa junta eleitoral, né? Então, eu coloco aqui para vocês, a competência desse órgão liga-se à apuração das eleições realizada nas zonas eleitorais sob sua jurisdição, né? Então, dentro do artigo 40 do Código Eleitoral, a gente tem alguns pontos específicos, quais sejam: resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e da apuração dos votos, expedir boletins de apuração, expedir diploma aos eleitos para os cargos municipais, tá? É muito interessante isso, por quê? Porque a partir do momento que nós tivemos a implementação geral das nossas urnas eletrônicas, que aconteceu dentro da Lei 9.504 de 97, as funções dessas juntas eleitorais praticamente perderam a razão de ser, tá? Por quê? Porque a própria urna faz esse trabalho que as juntas eleitorais faziam, tá? Então, todas essas questões, elas são hoje verificadas pelas máquinas, né? Então, a gente pode saber os resultados das eleições, tirando a eleição passada, do ano passado, que demorou um pouco mais para sair, porque nós tivemos uma reorganização em relação à apuração dos votos, sobretudo por causa da pandemia, tá? Porque, vamos colocar, as eleições municipais, como vocês perceberam, elas são organizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelos juízes eleitorais ali, que possuem essa função, que sai lá, vamos aqui no nosso caso de Curitiba, para nós, tá? Então, tradicionalmente, como que a gente fazia, né? Cada urna comunicava para a zona eleitoral comunicava para o TRE, e o TRE já disparava os resultados, né, as apurações. Nas eleições de 2020, isso foi um pouco alterado. Por quê? Porque ao invés da gente bater para o TRE, nós começamos a bater lá no TSE. Então, as eleições, por exemplo, eu não sei como que Cornélio Procópio foi em 2016, só que aqui em Biporã, em 2016, era 16, 14 minutos, nós já tínhamos o resultado das eleições. Na eleição passada, 2 horas para mais, ainda a gente não tinha o resultado final, tá? Então, tirando o caso passado, que foi um caso que foi uma exceção em razão da pandemia, nós tínhamos ali essa apuração dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral. Novamente, com a implementação das urnas eletrônicas, essas juntas eleitorais, elas acabaram perdendo, assim, o seu motivo, né? Porque nós tínhamos ali a apuração dos votos, a contagem, tudo, e agora nós temos as nossas urnas eleitorais, tá? Mas é muito interessante a gente destacar isso, por quê? Porque essa mencionada lei 9.504 de 97, ela prevê, dentro do artigo 59, uma possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral autorizar de forma excepcional, né, a votação pelo método convencional. Então, por essa cédula, né, as nossas tradicionais cédulas. Então, é uma hipótese que foi utilizada, eu tenho que destacar isso para vocês, mas foi utilizada pouquíssimas vezes, sobretudo pela confiabilidade que nós temos no nosso sistema das urnas eletrônicas. Então, é muito raro nós termos as substituições das urnas eletrônicas pelas nossas cédulas, tá? É nítido que nós temos uma logística gigantesca, não sei se alguém já teve a oportunidade de acompanhar de perto, acompanhar próximo as organizações ali e toda a logística do sistema eleitoral, só que é algo assim absurdo. Então, é um processo de redundância muito grande. Então, se dá algum problema em uma sessão eleitoral, nós já temos a substituição imediata daquela urna. Então, assim, é muito raro nós termos a votação por cédula, mas ela é permitida de caráter excepcional pelo TSE, beleza? Então, nas eleições municipais, a diplomação dos eleitos ainda também permanece sob a competência da junta. Então, nas eleições ali nacionais e estaduais, isso acaba sendo um pouco, o trabalho da junta acaba sendo um pouco desfeito, só que nas municipais ela ainda tem um papel, né? Então, tem essas pessoas que possuem uma idoneidade moral. Aqui, por nós temos uma pessoa que ela
ela foi minha veterana no curso de Direito, ela não exerce advocacia, mas ela foi ali uma das pessoas, e outra pessoa foi um contador aqui de Biporã. Então, são pessoas que acabam acompanhando todo o processo, todas as questões, por exemplo, na impressão da Zerésima, tudo isso, no dia das eleições também, eles fazem esse trabalho que é um trabalho pró-sociedade muito interessante, tá? Vamos lá. Aqui também não tem muito segredo, né? Como funciona a nossa subdivisão da justiça eleitoral perante os nossos estados e as nossas comarcas. E a nossa justiça estadual, ela será dividida em comarcas, e aqui a gente tem que entender o seguinte, que comarca é aquele espaço físico, né, territorial, em que determinado juiz, determinada juíza, vai exercer aquele papel fundamental de jurisdição, tá? E é nítido, comarca pode sim abranger mais de um município. Então, aqui nós temos a ideia de comarca, e comarca nítido, vocês já sabem disso, pode sim ter mais de um município, tá? Então, a comarca, ela vai representar para nós um recorte, que vai delimitar de forma territorial o exercício do poder jurisdicional exercido pelos juízes de direitos, tá? Dentro da justiça eleitoral, nós temos uma questão muito peculiar, porque nós vamos distinguir, não em comarcas, mas em seção, zona e circunscrição eleitoral, tá? Então, não falamos em comarca, mas falamos de seção, zona e circunscrição eleitoral, tá? Como eu comentei com vocês, zona não necessariamente quer dizer, por exemplo, um município. Em Londrina nós temos 3 zonas eleitorais e é um município. Então, não necessariamente uma zona é um município, perfeito? Então, uma zona pode abranger, como é o nosso caso de Londrina, mais de um município, como também o nosso município pode ter mais de uma zona eleitoral, como está descrito aí no slide de vocês, tá? Já a seção eleitoral é uma subdivisão da zona, né? Então, é o local onde os eleitores são inscritos e comparecem para votar nos dias das eleições, tá? Como eu comentei com vocês, a nossa sessão eleitoral é o nosso colégio que a gente vai votar, aquele prédio público que a gente vai votar, aquele prédio que não necessariamente é público, mas também é cedido ali para nós exercermos o nosso papel de cidadão. Então, nós temos ali as sessões eleitorais, que são subdivididos por zona, e essas zonas, nós temos a zona, né, zona eleitoral, e nós temos a subdivisão, que são as sessões eleitorais, ou seja, os nossos colégios ali que nós vamos votar, tá? Então, dentro dessa ideia, que é uma ideia já, às vezes, diminuta, dentro de um grande município, um município, uma zona, várias sessões eleitorais, então nós vamos ali subdividindo, né, todas essas questões geográficas da nossa justiça eleitoral, tá? Já a nossa circunscrição, ela é uma divisão territorial, mas ela tem em vista apenas ali a realização do pleito. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Que nas eleições municipais, cada município vai deter ali, vai constituir uma circunscrição. Nas eleições gerais, ou seja, nas eleições de governador, senador e de deputado, essa circunscrição é o estado da federação e o nosso Distrito Federal. Já nas nossas eleições presidenciais, a circunscrição é todo o território nacional. Então, a circunscrição eleitoral nada mais é do que também uma divisão territorial, mas é uma divisão em relação ao pleito, tá? Então, eleições municipais, nós temos o município, nítido, gerais, governadores, senador e deputados, nós temos a definição pelo Estado da Federação, e nas eleições gerais, presidenciais, nós temos ali a circunscrição em todo o território nacional, beleza? Tá de boa? Janaína, que está de câmera aberta, de boa? Tranquilo? Beleza, então. Então vamos avançar aqui. Falei para vocês que nós temos um grande desafio hoje, que é enfrentar o nosso MPE, né? Nosso MPE, enfim, o nosso Ministério Público Eleitoral, para daí finalmente nós chegarmos em partidos políticos, que é aquilo que a gente quer mais falar, né? Vamos ser sinceros. Bem, Ministério Público Eleitoral.
eu não vou ficar cometendo aquelas coisas, qual que é o papel do Ministério Público, o Ministério Público, enfim, não é. Nossa Constituição Federal, ela trouxe um órgão muito interessante aqui para a nossa república, para a nossa democracia, que é uma configuração, só que é uma configuração nova do nosso Ministério Público, tá? É uma organização que, quando a gente questiona, por exemplo, a tripartição dos poderes, a gente tem uma discussão gigantesca, seria o quarto poder, enfim, a gente fala. Mas, assim, por que a gente discute isso? Porque a nossa Constituição Federal, ela assegurou o seguinte, que o nosso Ministério Público ele vai ter uma simetria em relação ao Poder Judiciário. Então, o Ministério Público ele aparece para nós como uma instituição, perfeito? Uma instituição que tem uma simetria com o Poder Judiciário e tem uma questão muito interessante que é a sua ideia de permanência. Né? Então, é uma instituição que se prolonga, é uma questão que é fundamental para a nossa democracia, sobretudo fundamental para o nosso direito. Então, é impossível a gente pensar em jurisdição estatal sem pensar no Ministério Público hoje, tá? Por quê? Porque o Ministério Público, seja ali o eleitoral, o ambiental, o envolvendo direitos difusos e coletivos, sob um modo lato, mas o nosso Ministério Público ele tem uma função primordial perante a nossa sociedade, que é a defesa da nossa ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tá? Então, a nossa função do Ministério Público é uma instituição, que é uma instituição permanente, e sendo uma instituição permanente, ela é primordial para nós estabelecermos esses preceitos que eu comentei com vocês, tá? Então, o nosso regime democrático, hoje, ele não possui um porquê de ser se nós não tivéssemos o nosso Ministério Público Eleitoral. Então, a Procuradoria Eleitoral, Regional Eleitoral, enfim, tudo isso que a gente vai acabar passando aqui para vocês na aula de hoje, são instituições que são indispensáveis para nós exercermos, sobretudo, essa questão da jurisdição eleitoral, mas muito além disso, é pensar na defesa da ordem jurídica e pensar na preservação e na estabilização e na luta por esse regime que é o regime democrático, tá? Vamos lá. Constituição Federal, dentro do artigo 128, vai estabelecer para nós o seguinte, ó. O Ministério Público abrange. Inciso primeiro, o MPU, né, o Ministério Público da União, que compreende A, o Ministério Público Federal, B, o Ministério Público do Trabalho, C, o Ministério Público Militar, D, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e o inciso segundo, os Ministérios Públicos dos Estados, tá? Então nós temos, dentro da Constituição, que esses órgãos integrantes dessa instituição, que é o Ministério Público, estão previstos lá no nosso artigo 128, tá? Então nós temos o MPU, e esse MPU ele é subdividido ali em 4 possibilidades. O MPF, perfeito, o MPT, o MPM, né, o nosso Ministério Público Militar, e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? E aqui o inciso segundo, que disciplina os nossos MPs estaduais, tá? Os nossos Ministérios Públicos dos Estados, tranquilo? Então vamos lá. Só passando para vocês, né? Nós temos que nos ligarmos no seguinte. Quando a gente está falando de Ministério Público da União, nós precisamos olhar para a figura máxima dessa instituição. Vamos colocar assim. Quem que é a figura máxima do MPU? Procurador-Geral da República, tá? Procurador-Geral da República, vocês bem sabem, ele ou ela é indicado pelo presidente da República, são pessoas que são integrantes do Ministério Público já, ou seja, são pessoas de carreira, maiores de 35 anos, beleza? E essa pessoa que foi submetida por indicação do presidente da República tem que passar pela nossa sabatina, tem que ser aprovada pelo nosso Senado
por maioria absoluta para ter um mandato ali de 2 anos, que permite também a recondução, tá? Então, nós temos, dentro do Ministério Público, a figura chefe, que é Procurador-Geral da República, tá? Estou falando de Ministério Público da União. Em relação aos Ministérios Públicos dos Estados, e também nós acrescentamos aqui o Distrito Federal, tá? Nós temos a ideia de uma indicação, deixa eu comentar um ponto aqui, né? A lista tríplice, indicado pelos membros da Procuradoria-Geral da União, enfim, dessa ideia da indicação do presidente, nós tínhamos a seguinte questão, tá? Era indicado uma lista tríplice, perfeito? E o presidente poderia escolher ali cada pessoa dentro dessa lista tríplice, tá? Não necessariamente aquele que for mais votado pelos seus pares, beleza? Só que isso não é uma obrigação, tá? Não é uma obrigação perante ao MPU, tá? Já que para nós, o Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, nós temos a formação de uma lista tríplice entre integrantes de carreira que vai escolher ali o seu Procurador-Geral de Justiça, tá? Então, nós temos o Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral de Justiça, tá? Este Procurador-Geral de Justiça, ele será nomeado pelo governador de estado, ou seja, pelo chefe do executivo estadual, para ter também um mandato de 2 anos, que também permite a recondução deste mandato, tá? Beleza? Nós temos também algumas prerrogativas referentes aos membros do Ministério Público, né? E essas prerrogativas são idênticas às prerrogativas da nossa magistratura, beleza? Então, vitalicidade, inamovibilidade, irredutibilidade, todas essas questões que eu já comentei com você, referentes, sobretudo aos juízes eleitorais, né, os nossos juízes de direito, também serão aplicados aqui para os membros do Ministério Público, tá? Princípios aqui que eu coloco para vocês, reitores do Ministério Público. A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, tá? O que quer dizer cada um desses princípios? A unidade vai significar que os membros do Ministério Público formam um só corpo, sendo que a manifestação de um único membro representa a vontade de toda a instituição, tá? Indivisibilidade. Os membros dessa instituição exercem um ministério comum, podendo se substituir reciprocamente, de acordo com os critérios legalmente traçados. E a independência funcional vai significar o seguinte, que cada membro do Ministério Público tem liberdade e autonomia para exercer suas funções, de sorte que, ao realizar suas atividades típicas, só está sujeito à Constituição, às leis e à sua própria consciência, tá? Aqui eu coloco para vocês um julgado do TSE, que fala para nós que a manifestação realizada em um dado momento do processo não vincula o agir de um outro membro no mesmo processo. Então, nós não temos essa ideia de uma vinculação em relação às questões eleitorais, tá? Função do Ministério Público está lá, ó, dentro do artigo 129 da Constituição, que eu passei para vocês o 128, as funções estarão situadas dentro do 129, mas aqui para nós, nas funções eleitorais, elas estão lá na Lei Complementar 75/93, sobretudo no artigo 72, tá? Então, o que compete ao Ministério Público aqui, né? Compete ao Ministério Público Federal exercer, no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral. Parágrafo único. O Ministério Público Federal tem legitimação para propor perante o juízo competente as ações para declarar ou decretar a nulidade de negócios jurídicos ou atos da administração pública infringente de vedações legais destinadas a proteger a normalidade e a legitimidade das eleições
contra a influência do poder econômico ou abuso do poder ou poder político ou administrativo, tá? Beleza. Procurador-Geral Eleitoral. Aqui a gente vai falar do nosso PGE, tá? Então nós temos a figura de um procurador-geral aqui para a nossa Justiça Eleitoral. Esse procurador-geral eleitoral vai ser o nosso procurador-geral da República, tá? E como o mandato deste procurador-geral da República é um mandato de 2 anos, conforme o parágrafo único do artigo 128 da Constituição, a gente vai resultar que o daquele conta com prazo idêntico com as competências da Justiça Eleitoral, tá? Então, a partir do momento que determinado indivíduo chega à cadeira de Procurador-Geral da República, perfeito? Ele, ao mesmo tempo, acaba ali ascendendo também à cadeira de Procurador-Geral Eleitoral. Aqui eu coloco uma diferença, né, que a diferença é que no Procurador-Geral da República e também aqui eu estou diferenciando em relação aos mandatos dos juízes, né? E também aqui o PGE, né? Podem ser, sim, reconduzidos várias vezes ao cargo, ao passo que os nossos juízes dos tribunais regionais eleitorais só podem cumprir, no máximo, 2 mandatos consecutivos de 2 anos cada, o que vai totalizar, evidentemente, 4 anos, tá? Nós temos aqui também um julgado que aconteceu, um julgado não, mas foi um ponto que aconteceu na literatura eleitoralista, que foi a recondução de um procurador-geral da República, que foi o doutor Geraldo Brindeiro, que ele foi reconduzido 3 vezes ao cargo, e sendo reconduzido 3 vezes ao cargo, ele foi ali, ele exerceu, melhor dizendo, 8 anos, né? Então ele foi indicado pela primeira vez, foi reconduzido mais 3, 2, 4, 6, 8, e ele exerceu essa figura de procurador-geral eleitoral por 8 anos. Então nós temos, sim, um exemplo que ocorreu aqui para nós, que foi do doutor Geraldo Brindeiro, perfeito? Se o cara ou a cara assume a partir do momento que vira Procurador-Geral da República, nós também temos aqui um ponto interessante. Por quê? Porque a nossa destituição vai acontecer também de forma automática, tá? A partir do momento que essa pessoa sai de Procurador-Geral da República, ela sai também de Procurador-Geral Eleitoral, tá? E é nítido que isso só pode acontecer a partir da iniciativa do presidente da República, e esse ato também, por questão de forma, vocês bem sabem disso, também precisa de autorização da maioria absoluta do Senado, tá? Beleza? Então, o que o Procurador-Geral Eleitoral faz? Ele está lá situado dentro do TSE, tá? Então, o Procurador-Geral Eleitoral está dentro do nosso Tribunal Superior Eleitoral. Está lá em Brasília. Artigo 75 da Lei Complementar 75/93. O que faz esse Procurador-Geral Eleitoral? Bem, primeiro, que ele vai atuar como membro do Ministério Público nas causas que possui competência do TSE, acho que isso está bem claro, tá? E além disso, ele vai designar o procurador regional eleitoral em cada estado e no Distrito Federal, ele vai acompanhar os procedimentos do Corregedor-Geral Eleitoral, perfeito? Ele vai dirimir conflitos de atribuições, requisitar servidores da União e de suas autarquias quando exigir a necessidade do serviço, sem prejuízo dos direitos e vantagens inerentes ao exercício de seus cargos ou empregos, tá? E aqui eu coloco um ponto para vocês, que havendo necessidade de serviço, o Procurador-Geral Eleitoral, ele pode sim designar membros do MPF para oficiar com a sua aprovação perante o TSE, tá? Mas aqui eu faço uma ressalva que, diante da vedação do artigo 18, parágrafo único do Código Eleitoral, esses designados, ou seja, esses membros do Ministério Público Federal, eles não poderão ter assento na Corte Eleitoral. Beleza? Conforme a organização do TSE, que nós já estudamos. Então, o Procurador-Geral Eleitoral é o nosso Procurador-Geral da República. Beleza? E o nosso Procurador Regional Eleitoral. Então, cada Tribunal Regional Eleitoral terá um Procurador Regional Eleitoral. Então, TRE
terá um PRE. Perfeito? Nossa, minha garganta já está indo. Bem, esse procurador regional eleitoral, ele, de forma conjunta com uma pessoa que é a pessoa do seu substituto, será designado pelo PGE, ou seja, por aquele que nós estávamos falando agora, entre os procuradores regionais da República, lotado em exercício no seu estado e no Distrito Federal, ou onde não houver, entre os procuradores da República vitalícios, dentro da ideia de vitalicidade, tá? Bem, então, nós temos ali uma pessoa que é um procurador de Estado, que vem ser um procurador regional eleitoral. E o procurador regional eleitoral, ele também terá mandato de 2 anos e ele pode ser reconduzido aqui dentro de uma única vez, tá? Diferente do nosso procurador-geral eleitoral. E essa sua destituição pode acontecer antes desse término de 2 anos de mandato, por iniciativa do procurador-geral eleitoral. Ele tem que ter uma anuência da maioria absoluta, não do nosso Congresso, nem do nosso Senado, melhor dizendo, nem da nossa Assembleia Legislativa, mas sim do Conselho Superior do Ministério Público Federal, tá? O Procurador Regional Eleitoral, ele tem as funções, né, que são típicas do Ministério Público, nas causas que possuem competência do Tribunal Regional Eleitoral, e as atividades do MPE também têm ali as questões específicas que possuem em relação à competência originária dos tribunais regionais eleitorais, tá? Ainda acerca do Ministério Público, eu tenho que destacar para vocês que os promotores eleitorais, eles estarão ali dentro de funções funcionais e não funções administrativas, e eles são subordinados a este procurador regional eleitoral, e não ao Procurador-Geral de Justiça. Então, novamente, nós temos o TSE. Quem que estará lá no TSE? O nosso Procurador-Geral eleitoral. Ele pode ali colocar algumas pessoas para despachar, para fazer algumas questões, membros do Ministério Público Federal. Já que nós temos dentro do TRE o Procurador Regional Eleitoral, beleza? E abaixo do Procurador Regional Eleitoral, nós temos os promotores eleitorais, tá? Os nossos promotores eleitorais que atuarão ali nas respectivas zonas eleitorais, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui em Cornélio um promotor que será designado para representar o Ministério Público nas ações referentes à competência e envolvendo Ministério Público em relação aos juízes eleitorais, tá? Então, quando nós estivermos ali dentro do nosso primeiro âmbito no nosso primeiro grau de jurisdição, nós teremos os nossos promotores eleitorais, perfeito? Os promotores eleitorais estarão abaixo, vamos dizer assim, do Procurador Regional Eleitoral, e não abaixo do PGE, do Procurador-Geral Eleitoral, beleza? Então, eventuais atos deste Procurador Regional Eleitoral que importem ameaça ou privação de liberdade individual de ir e vir, devem ser discutidos perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então, a gente não vai falar de competência envolvendo o TRE, mas sim do TSE, tá? Então, aqui eu destaco para vocês um habeas corpus, né, que foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2007, que trouxe para nós o seguinte trecho, ó. Apreciar habeas corpus contra ato do Procurador Regional Eleitoral por interpretação do artigo 105, inciso 1º, alíneas A e C da Constituição Federal, norma aplicada por analogia à Justiça Eleitoral em face da assimetria entre os órgãos do Poder Judiciário. Então, se acontecer a impetração de algum habeas corpus em relação ao ato do Procurador Regional Eleitoral, isto será julgado no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, e não no Tribunal Regional Eleitoral, tá? Falando aqui sobre os nossos promotores eleitorais. Bem, promotor eleitoral, como eu destaco para vocês aí, ele vai desempenhar essas funções referentes à primeira instância, ou seja, aquele juízo que ele já está vinculado dentro da zona eleitoral, pertencente à junta eleitoral também, tá? Então nós temos junta eleitoral, zona eleitoral e o promotor de justiça, tá? Bem,
como eu falei para vocês, promotores eleitorais, eles estarão ali sob o crivo dos procuradores, dos procuradores regionais eleitorais. Então, a designação do promotor eleitoral, ela é feita pelo procurador regional eleitoral, em regra, após a indicação do Procurador-Geral de Justiça, tá? Bem, como chefe do Ministério Público Estadual, ele vai deter ali o controle administrativo do promotor de justiça. Então, o Procurador-Geral Eleitoral vai designar o Procurador Regional Eleitoral e o Procurador Regional Eleitoral ele vai fazer a designação dos promotores eleitorais, beleza? Tranquilo? Então, como eu destaco para vocês, dentro de uma lógica sistemática, né, dentro do nosso sistema, não vai existir uma vitalicidade no exercício de funções eleitorais. A vitalicidade referente ao cargo de promotor de justiça é intocável, mas em relação à ideia de funções eleitorais, como no juiz eleitoral, também nós não aplicaremos aqui. Por quê? Artigo 1º, inciso 4º da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, número 30 de 2008, que destaca para nós, ó, a designação deve ser feita pelo prazo ininterrupto de 2 anos, nele incluídos os períodos de férias, licenças e afastamentos. Então, o promotor somente vai poder exercer essas funções eleitorais dentro deste prazo de 2 anos, não existindo prorrogação. Beleza? Isso ocorre em decorrência também, como destaca aí, por uma questão de rodízio, tá? Mas, caso não tenha ali uma ideia de recondução, essa previsão de recondução, essa, claro, que vai ser necessária a partir do momento em que foi feito ali todo o sistema de rodízio, ou caso não exista outro promotor dentro dessa comarca, tá? Então, nós temos, sim, a ideia de recondução e a admissão dessa ideia de recondução apenas quando houver um membro na circunscrição da zona eleitoral, perfeito? Então, somente quando tiver um promotor de justiça dentro da circunscrição eleitoral, aí sim nós podemos ter a recondução, tá? Em princípio, o promotor ele deve estar lotado na comarca e que pertence à zona eleitoral para a qual foi designado, mesma ideia que eu coloquei para vocês dos juízes. Quando não for possível, ele precisa ali ser designado pela comarca próxima que ele atua, né? E nós temos questões de aqui, obviedades, né? Então, a gente tem um primeiro ponto, uma independência muito grande em relação ao poder político, tanto é que o Ministério Público fiscaliza atos contra abuso de poder político e econômico, como vocês bem sabem, a gente vai estudar isso de forma mais aprofundada, mas diante do princípio da impessoalidade previsto no artigo 37 da nossa Constituição, é nítido que o Ministério Público ele tem ali questões de afastamentos perante ao poder político local, tá? Então, um ponto que eu preciso destacar em relação à impossibilidade de indicação de membros do Ministério Público. Quais são as hipóteses? A hipótese do membro do Ministério Público ser lotado em localidade não abrangida pela zona eleitoral, perante a qual este deverá oficiar, salvo em caso de ausência, impedimento ou recusa injustificada, e quando ali não existir outro membro desimpedido, tá? Então, não poderá ser indicado nem designado para exercer essa função eleitoral um membro do Ministério Público dentro dessas condições. Além disso, aquele membro que está afastado ali do exercício de qual ele era o titular, né? Então, se ele está exercendo qualquer função de confiança, algo nesse sentido, ele não pode exercer essa função de promotor eleitoral. Se ele estiver também respondendo processo administrativo disciplinar por atraso injustificado do serviço, aqui é um ponto interessante, nós temos diante de uma eficiência gigantesca relacionada à nossa justiça eleitoral. Então, se a promotora estiver respondendo ali um processo disciplinar envolvendo o atraso e acúmulo de serviço, ele não pode ser nomeado também para exercer essa função eleitoral, né? E nos 2 anos posteriores ao cancelamento da filiação, o membro do Ministério Público que tenha sido filiado a partido político. Então, 2 anos posteriores também não pode ser nomeado ali, não pode ser designado como promotor, como promotor, melhor dizendo, isso mesmo, promotor eleitoral, tá? Uma regra muito óbvia, né?
vedada férias, licença, dentro desse período de 90 dias que antecedem o pleito. Nós temos um pleito de 45 dias, agora reduzido, mas dentro de 90 dias do nosso pleito não pode ter mais nenhuma férias, licença, nada disso. E até 15 dias depois do ato de diplomação, tá? Então não pode exercer férias, nada disso. É uma decorrência muito lógica, né? Existe uma confiança muito grande dentro desses profissionais, né? E o exercício da função eleitoral assegura a este membro, a este promotor de justiça, um salário, né? Como também é o caso dos magistrados que exercem a função de juiz eleitoral, nós temos também, dentre os membros do Ministério Público ali, uma gratificação, uma graninha extra, e essa gratificação corresponde ali ao terço do subsídio de juiz federal e não vai entrar no cômputo do teto remuneratório, tá? Então, existe a soma desse salário, da gratificação, e essa soma pode superar o teto constitucional, tá? Artigo 2º dessa resolução que eu já comentei, vai vedar a percepção, né, cumulativa de gratificação em tela. Mas o artigo 3º desse diploma vai proibir seu recebimento por quem não tenha sido regularmente designado pelo procurador regional eleitoral. E se essa pessoa receber essa grana aí, ela vai ter que restituir, tá? Enriquecimento sem causa é o fundamento para esta restituição, tá? O Ministério Público de primeiro grau tem legitimidade para oficiar em todos os processos e procedimentos em que se apresente a matéria eleitoral. Então, a sua atuação pode ser dada tanto como autor de eventuais ações eleitorais, como também interessado, como custos legis, como vocês bem sabem, tá? Para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, eu vi que alguém enviando aqui mensagem falando que não conseguiu colocar o nome de chamado, de boa, depois eu registro aqui, fiquem tranquilos, tá? Bem, aqui nós temos eventuais conflitos positivos e negativos acerca de atribuição entre membros do Ministério Público Eleitoral, tá? Então é nítido que dentro da atuação, como é o caso também aqui no nosso MP comum, vamos colocar assim, existe sim a possibilidade de surgir conflitos positivos e negativos referentes às atribuições, né? Bem, e a solução aqui que são colocadas vão fundar principalmente naquela pedra de toque, que é aquela unidade funcional do Ministério Público, né? E aqui não vai prevalecer nenhuma hierarquia administrativa dentre membros em conflitos, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Área de atuação, dentro do mesmo estado, promotor contra promotor. Quem que vai solucionar? Procurador Regional Eleitoral. Então, se o promotor de Londrina está batendo cabeça com o promotor de Ibiporã, zona de Ibiporã, zona de Londrina, quem vai solucionar esse conflito, essa treta, é o Procurador Regional Eleitoral. PRE. Outra PRE. Procurador Regional Eleitoral do Paraná está tendo ali um conflito em relação ao Procurador Regional Eleitoral de Santa Catarina. Quem que vai resolver? Procurador-Geral Eleitoral, que é o nosso PGR também. Procurador-Geral da República, tá? Estados diversos, só que pode acontecer Procurador Regional Eleitoral contra promotor de justiça. Quem vai solucionar também, como é âmbito estadual, Procurador-Geral Eleitoral. Estados diversos, promotor contra promotor, mesmo caso. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é o seguinte: promotor que está sendo envolvido dentro do mesmo estado, dentro da ideia de território, quem soluciona essa treta é o Procurador Regional Eleitoral. Por quê? Como eu comentei com vocês, ele detém essa competência, tanto para designar quanto para resolver ali eventuais conflitos, tá? Passou do estado, dentro de um estado limitado, para outros estados, seja promotor, seja procurador regional eleitoral, quem resolve esse pepino é o nosso procurador-geral eleitoral, que é o mesmo que o nosso PGR, tá? Bem, alguns julgados que eu coloco para vocês em relação de uma situação que é bem específica, que eu destaco para vocês, ó, que a situação é diferente da hipótese de conflito entre membros do Ministério Público Estadual e Federal. Nesse caso, a competência para dirimir conflito é do Supremo Tribunal Federal,
nos termos do artigo 102, inciso 1º, a linha F da Constituição Federal. Então, por esse dispositivo, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Julgados aqui, que são julgados provenientes do STF, tá? Só para eu destacar aqui para vocês, o primeiro. Vamos colocar aqui para vocês, ó. Competência, conflito de atribuições. Ministério Público Federal versus Ministério Público Estadual. Compete ao Supremo a solução de conflitos de atribuições entre o MPF e o MPE. Beleza? Então, se dá uma treta entre os próprios MPs, dispostos dentro desse artigo que eu passei para vocês, que é o 128 da Constituição, quem soluciona esse pepino é o STF, tá? Gente, é isso para a aula de hoje por aqui. Sei que é uma aula, como eu comentei com você, coloque o nome aí no chat para mim, por favor, para eu fazer o controle de chamada. Como eu falei para vocês, essa é uma aula ainda organização, judiciária, tudo. Então, a próxima aula a gente vai falar sobre partidos políticos e aí a gente começa a brincar um pouquinho melhor com isso, tá? Obrigado, coloque o nome, fiquem todos bem e, novamente, eu não submeti a atividade para vocês ainda, vou fazer isso